Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Monroy. Estou aqui juntamente com a Carolina Modé e o Renan Martinelli. Nós vamos apresentar para vocês um trabalho que nós desenvolvemos sobre análise de multicasos da gestão da inovação em empresas multinacionais do ramo aeronáutico, agronegócios e farmacêutico. Nós somos alunos do Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica da Unifesp. Nós três somos autores do artigo, juntamente com as nossas orientadoras, Iraci de Souza João e Flávia Cristina Martins Queiroz Mariano. Nós vamos começar a apresentação com uma breve introdução, apresentar os objetivos, as justificativas da pesquisa, o método, os resultados que nós obtivemos e as considerações finais. Como introdução, nós temos que a inovação está associada ao sucesso das organizações. E as empresas que investem na inovação, elas apresentam maior vantagem competitiva e ganham maior participação do mercado. Contudo, a inovação de forma isolada não é capaz de garantir a competitividade, pois é necessário melhores práticas de gestão para que essa competitividade seja garantida. Então, partindo deste contexto, o objetivo do nosso trabalho foi analisar empresas multinacionais de diferentes setores, no caso aeronáutico, agronegócio e farmacêutico, que praticam a inovação aberta em relação à prática da gestão da inovação, ou seja, como esses setores gerenciam a inovação. E entender suas particularidades, quais são as diferenças entre os três setores, e verificar a aderência entre as práticas nos três setores e os modelos da literatura, que a literatura traz para a gente como modelo de gestão da inovação. Pessoal, a fim de responder às questões anteriormente citadas, a gente organizou as informações para ter uma possível comparação entre essas empresas, do setor aeronáutico, do agronegócio e farmacêutico. E a metodologia escolhida foi de TID-BESAN de 2015. O intuito é classificar os estágios em que a inovação percorre desde a sua concepção, da sua ideação, até a sua captura de valor. Então, primeiramente, foi realizada uma procura das oportunidades de como inovar. Após isso, é realizada a seleção das iniciativas, então isso é particular de cada setor e de cada empresa, por características. E após isso é definido a iniciativa que vai ser implementada e verificado qual é a captura de valor ou qual o benefício que essa inovação gerou para o setor, para a empresa ou para os seus acionistas. Em relação à metodologia, então o trabalho ele tem uma abordagem qualitativa e exploratória, pois a gente buscou investigar qual era a relação entre a gestão da inovação nesses três setores, bem como relacionar as interações com o que já estava estabelecido na literatura. Para isso, a gente usou dados secundários, então relatórios anuais públicos das três empresas, teses que citavam também essas empresas e a observação participante dos próprios autores. A justificativa, esses três setores foram escolhidos e as três empresas pelo fato delas terem as três a inovação aberta, assim como a experiência profissional dos próprios autores. E a coleta de dados foi realizada no período de agosto a novembro de 2020. Bom, vamos falar para vocês um pouco dos resultados que nós obtivemos com o trabalho e nós vamos falar separado por setor. Então, começando com o setor aeronáutico, falando um pouco dos estágios de gestão da inovação dentro do setor. No estágio de busca, na primeira fase, a fase de busca, é disseminada pela vice-presidência de estratégia da empresa, através de diversos programas para todas as outras áreas da empresa. E também no Vale do Silício, tem bastante prática de inovação aberta, a partir de conexões com startups voltadas para tecnologias avançadas. Na parte de seleção, a empresa possui um funil de investimentos em projetos, que tem uma forma bastante padronizada para submissão de projetos, tem bastante envolvimento da alta liderança, principalmente na parte de selecionar as ideias ou os projetos que vão ao encontro com o plano estratégico da empresa. A fase de implementação, no caso do setor aeronáutico, é a fase mais longa, por conta do produto complexo que essa empresa entrega.
exige maior planejamento, conhecimento e testes. A segurança é um ponto crucial que deve ser garantido dentro desse setor, que também tem um relacionamento muito próximo com fornecedores e bastante parcerias com instituições de ensino, como o ITA. A fase de captura de valor, apesar de ser a última fase, é uma fase que foi acompanhada e é acompanhada durante todo o processo da gestão da inovação dentro do setor aeronáutico. Os ganhos são reavaliados periodicamente e através de cálculo de ROI, VPL e também de cotas de amortização de cada projeto ou programa que lançamos dentro da empresa. Falando um pouquinho do setor do agronegócio, a empresa em si estudada, na fase de busca, ela visa verificar as necessidades dos clientes, então isso voltado junto com a estratégia da marca ou o Programa Global de Melhorias, e essa necessidade ela é buscada em seminários e workshops realizados com produtores ou clientes do agronegócio. Para a seleção, utiliza-se o funil de inovação, então a inovação ela passa por todos os estágios que a gente verificou nos slides anteriores, e também é realizado o business case e o payback dessas iniciativas para acompanhamento na plataforma, que é padronizada durante todo o processo. Todas as oportunidades elas seguem o mesmo fluxo e o mesmo padrão nesse estágio de seleção. Na implementação, há algumas etapas de aprovação onde são definidas desde a aprovação da ideia, aprovação de investimento, e aí a aprovação também das ações que vão ser definidas para a implementação da inovação, como os marcos do projeto em si, o lançamento do produto e do serviço, e após isso a avaliação da captura apontada no business case realizado na seleção. A captura de valor, semelhante à anterior, também é acompanhada desde a fase de busca de seleção, então não há um estágio final de captura de valor, é durante todo o processo. Após o lançamento também é verificado o payback, a avaliação do ROI e do VPL da iniciativa. E, ao fim, verifique-se a adesão também à Lei do Bem, que é um programa de incentivos fiscais para a empresa ou para o setor do agronegócio. Em relação ao setor farmacêutico, então a busca ela pode ser de uma maneira reativa, quando é então uma necessidade do mercado consumidor ou para então ter um posicionamento frente à concorrência, ou de uma maneira proativa, criando uma nova necessidade para o consumidor. A inovação aberta também foi observada nessa fase, com 13 modelos de incubadoras em todo o mundo. A relação universidade-empresa, como exemplo, o projeto Embaixadores, e a parte de aquisições e fusões, que é muito relevante para a indústria farmacêutica. Na fase de seleção, é toda a viabilidade técnica e econômica, e também o relacionamento com os diferentes stakeholders, como marketing, finanças, supply chain e operações. Já na implementação, então, a empresa ela incorpora os modelos de negócio, gerando agilidade. E aí, no caso de farmacêutico, toda a sequência de design, scale-up e, por fim, o lançamento. Já na captura de valor, observou-se que ela ocorre em todas as fases no setor farmacêutico dessa empresa. Como exemplos, temos programas de CIP, Capital Improvement, programas de incentivos fiscais, como a Lei do Bem, e a observação, o pós-launch na farmacovigilância e cosmetovigilância. Essa tabela a gente fez com o objetivo de fazer uma comparação entre os 3 setores e as diferentes fases. Então, o que está em verde, na verdade, é o que os setores têm em comum. Por exemplo, na fase de busca, o setor aeronáutico e agronegócio, eles têm a similaridade de ter o departamento de estratégia e inovação aberta. A fase de seleção também observou essa similaridade entre os 2 setores, que está aliada ao plano estratégico. Já na fase da implementação, cada setor tem uma especificidade, e a fase de captura de valor apresentou os 3 setores com ações semelhantes, como a captura de valor durante todo o processo, o Return of Investments e Payback. Bom, então, como conclusão final do nosso trabalho, nós trouxemos uma oportunidade de adaptação do modelo em relação à fase de captura de valor, que, como nós vimos nas 3 empresas, não foi uma fase que acontece só no final do processo da gestão da inovação, mas acontece durante todo o processo, desde a fase de busca, seleção e implementação.
Então, nós trouxemos esse novo desenho como proposta, em que a captura de valor engloba todas as fases do processo de gestão da inovação, e também é um processo cíclico. Essa seta aí embaixo a gente quis dizer que é um processo cíclico que ele não acaba. A partir do momento que a empresa consegue capturar o valor através de uma inovação que foi implementada, ele já começa a gerenciar outra inovação, e isso é um ciclo. Essas são as referências do nosso trabalho que nós utilizamos para desenvolver. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigado.